Graças a paz, irmãos. Hoje eu senti no meu coração de deixar uma palavra, fazer um vídeo diferente, deixando uma palavra e eu espero que essa palavra possa tocar ao seu coração. E ela se encontra em Daniel 6, versículo 16. É uma palavra bem conhecida, onde Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu vou dar uma lida aqui para vocês. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então tamparam a cova com pedra e o selou com o seu anel de selo e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Porém, logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou por Daniel com voz que revelava grande aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Bom, como a gente pode ver e já conhece a história, Daniel, havia um decreto do rei Dário, onde todas as pessoas, toda a nação tinha que adorar aos deuses daquela época e em determinados tempos, né? Não podia fazer isso fora do seu tempo. E Daniel, a Bíblia vai dizer que ele orava constantemente. E foi quando uma das pessoas, né, se incomodou com a oração que tanto Daniel fazia. E foi até o rei falar: olha, aquele servo lá, o Daniel, ele tá orando, ele não tá respeitando o decreto que o rei fez. E aí o rei foi obrigado, né, por uma questão de hierarquia, de posição, de ter que tomar uma atitude em relação a isso. Então ele vai e pede para que jogue Daniel na cova dos leões. Porém, ele fica inquieto com aquilo. Ele fica incomodado com aquilo. E ele não consegue dormir, e ele passa a noite incomodado, ele faz um jejum porque ele não consegue comer. E assim que amanhece, ele vai de encontro à cova dos leões com aquela sensação: será que Daniel sobreviveu? Será que o Deus de Daniel realmente livrou ele? E quando ele chega lá, ele ouve a voz de Daniel e fala: olha, rei, o Senhor me livrou. Ele enviou um anjo, né, e fechou a boca dos leões. E mal algum me aconteceu, porque eu não pequei contra Deus e eu também não pequei, não fiz nada de errado contra o seu decreto, contra o Senhor. E
E o rei fica tão impressionado com a fidelidade de Deus com Daniel, com a fidelidade de Deus em proteger Daniel, em cuidar de Daniel, que ele começa a repensar sobre tudo que ele estava fazendo no seu reinado, né? Então ele fala, não, tira Daniel da cova, vamos jogar as pessoas que acusaram ele dentro dessa cova e vamos mudar o decreto. Vamos reconhecer o Deus de Daniel como nosso Deus também. E assim ele faz. Daniel realmente permaneceu fiel a Deus. Em nenhum momento ele retroagiu, em nenhum momento ele parou de orar, em nenhum momento ele questionou a Deus, mas ele permaneceu fiel e Deus foi muito mais fiel com ele. E através do testemunho dele, o rei, né, ele viu o poder de Deus e fez um novo decreto onde todos, na verdade, iriam adorar, glorificar, bendizer e exaltar ao nome de Jesus, reconhecendo ele como o único Deus. Então, o que nós podemos aprender aqui é, através das nossas lutas, através das nossas dificuldades, através das nossas dos obstáculos que às vezes a gente possa enfrentar diante da nossa vida, é que se continuarmos orando, se continuarmos entregando as nossas vidas, o controle de tudo nas mãos de Deus, Ele vai permanecer fiel para conosco e através do nosso testemunho, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós vamos demonstrar o poder de Deus e muitas pessoas irão engrandecer o nome de Jesus, muitas pessoas irão se converter e eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração. Eu espero que você, em meio a situações difíceis, possa lembrar que Deus ama você. Jesus ama você. Ele morreu numa cruz por você. Ele tem um amor incondicional, incalculável por você. E em meio aos desertos, pode parecer que você está sozinho, mas Ele está aí. Ele está cuidando de você. E Ele vai te honrar diante disso. Os nossos desertos são para glorificar o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.